Às vezes a impressão que tenho é que os fãs de luta perderam respeito pelo Shimaev. Vez ou outra vejo um ou outro falando que o Shimaev será espancado por Dricus du Plessis. Mas Dricus du Plessis? Dricus du Plessis parece um doido. Às vezes, quando ele está lutando, você pensa até que ele está bêbado. Ele finge que vai bater, não bate. Ele tropeça, cai, pega na perna do outro, derruba e finaliza. Coisa de doido. Porque o que o homem faz não é coisa de lutador e mesmo assim não dá certo. Isso é suficiente para vencer o lobo? Khamzat Chimaev? O homem que pegou Kamaru Usman, o maior wrestler do UFC, ou pelo menos o wrestler que teve mais resultados no UFC até então, até 2 rodadas antes de lutar com o Chimaev, o Kamaru Usman era um campeão dominante. E fala-se mais de Khabib, é verdade, por causa do Daguestão e dos vários atletas e de toda a história dos atletas daguestaneses. Pense, quem teve mais resultados no UFC? Kamaru Usman ou Khabib Nurmagomedov? Ou até o Islam Makhachev? Com toda certeza, o Kamaru Usman teve mais resultados. E no primeiro round daquela luta, o Shimaev tirou o wrestler dele para absolutamente nada. Ele só tinha sido quedado uma vez em toda a carreira. Como é possível dizer que um lutador como o Shimaev, um wrestler tão perigoso, com o jiu-jitsu tão bom, depois do que ele fez com Robert Whittaker, nós podemos perceber o qual bom é o jiu-jitsu do Shimaev, além do wrestler. A luta mais difícil para o Shimaev, tenho certeza que foi sua luta contra o Gilbert Durinho. Ali nós não vimos aquele wrestler dominante do velho lobo, do velho Shimaev. Também, sejamos sinceros, contra o jiu-jitsu de campeão mundial do velho Gilbert Durinho, talvez o Shimaev, o lobo, tivesse que comer um pouco mais de arroz com feijão. Durinho deu cada porrada no Shimaev, viu? Deu até knockdown. Embora digam que aquilo não contabilize knockdown por causa das papeletas do UFC. As papeletas do UFC que se explodam. Eu vi o knockdown. Eu acredito nos meus olhos e não nas papeletas do UFC. Dizem também que ele cansa muito rápido. Na luta com o próprio Kamaru Usman, no terceiro round, o Shimaev já não estava mais rendendo tanto quanto no primeiro e até no segundo. E quer saber de uma coisa? Ele até já estava na borracha, viu? Aí as pessoas falam que se ele lutar com Dricus du Plessis e não finalizar no primeiro e no segundo round, quando ele estiver cansado do terceiro para frente, a luta entre eles vai deixar de ser luta e vai passar a ser um espancamento. Será que vai ser isso mesmo? Levando em consideração as habilidades do Dricus du Plessis. O Dricus du Plessis, será que merece estar com o cinturão? Eu acredito que na primeira luta com o Sean Strickland, o Sean foi garfado e deram de bandeja o cinturão para ele. O Sean simplesmente destruiu a cara dele, acertou a maioria absoluta dos golpes. Eu não via vitória pro Dricus naquela luta de forma alguma. Então, alguém que pegou o cinturão com garfo merece o cinturão? Merece sim. O Dricus merece aquele cinturão porque ele venceu a revanche. Venceu de uma forma indiscutível. E eu achei que o Strickland iria simplesmente atropelá-lo. Mas não foi bem o que aconteceu. Depois teve o tirateima com o Israel Adesanya. A luta que não aconteceu. A luta onde o Sean Strickland pegou o cinturão deveria ter sido o Dricus du Plessis e Israel Adesanya quando Israel Adesanya ainda era campeão. Adesanya estava levando a luta. O Dricus já parecia cansado. O Adesanya estava batendo muito nele. E daquele jeito desajeitado que ninguém consegue compreender como um lutador de elite luta daquele jeito, o Dricus conseguiu cair enquanto apanhava, agarrar as pernas do Adesanya, levar o Adesanya para o chão e finalizá-lo. Até aí,
Eu achava que tudo que o Dricus tinha era sorte. Primeiro ele ganhou uma luta no garfo. Depois ele ganhou outra luta no que muitas pessoas consideraram ser sorte. Mas dentro do alto nível não existe sorte. Dentro do alto nível existe quem é mais competente, porque dois lutadores de alto nível dentro de um cage ganha realmente o mais competente. É muito difícil dizer que um cara que lute tão feio quanto o Dricus é competente, mas esconder a competência dele é quase que impossível. Depois vem aquela revanche com o Sean Strickland. As pessoas colocaram a culpa no Strickland por ter perdido, que não trouxe nada de novo para a luta, que isso, que aquilo outro. O Dricus trouxe muita coisa nova para a luta. O Dricus estudou o jogo do Strickland e conseguiu mapeá-lo e superá-lo. Ele realmente superou o jogo do Strickland. Então eu acho que é indiscutível que o Dricus du Plessis merece estar com aquele cinturão. O Chimaev, por outro lado, todos tinham ele como o futuro campeão indiscutível. Tinham e muitos ainda têm. Todos achavam que essa luta entre Adesanya e Dricus era apenas uma luta para segurar o cinturão para o Chimaev. Depois todos achavam que essa luta entre Strickland e Dricus também era uma luta para segurar o cinturão para o Chimaev. Agora já tem muitas pessoas dizendo que o Chimaev simplesmente será espancado por Dricus du Plessis. Eu não consigo ver esse cenário de forma alguma. Como eu também não conseguia ver Dricus du Plessis vencendo Robert Whittaker. Eu acho que Robert Whittaker era o favorito para todos. Como Israel Adesanya também era o favorito nessa luta com Dricus. Esse camarada dizem que o Dricus luta com o coração. Eu acho mais eficiente lutar com braços e pernas. Lutar com o coração não dá certo, mas ele vem vencendo suas lutas. Com a ajuda da sorte ou não, com a ajuda do garfo ou não, ninguém faz 2 ou 3 defesas de cinturão apenas com sorte. A pergunta que não quer calar: será que essa luta entre Dricus du Plessis e Chimaev vai realmente acontecer? O Chimaev tem um histórico de ter muitas doenças quando tem luta marcada. Muitas pessoas já falavam que ele era o maior flop da história do UFC, porque quando surgiu todo mundo dizia que ele era um campeão certo, ou dos meio médios ou dos médios. Alguns falavam até em meio pesado, porque o Chimaev falava em subir para lutar com Alex Poatan. E segundo ele ganhava, ele arrastava Poatan para o chão e finalizava. Eu não acho que isso seja possível, porque além do Poatan já ter provado que está com o wrestler muito bom, com uma defesa de quedas excelente, o Poatan é muito mais forte, mais pesado que ele, e o Poatan acabaria com ele. Tem aquele outro problema também do passaporte, que o Chimaev é amigo do presidente da Chechênia, que não tem boas relações com os Estados Unidos, mas o Dana White aparentemente já resolveu todas essas questões, tendo ajudado Donald Trump na campanha para ser presidente. E agora que Donald Trump é presidente, com toda certeza, colocar o Chimaev dentro de um evento nos Estados Unidos não vai ser nada difícil. O Dricus du Plessis acho que está preparado para essa luta. Eu acho que ele vem treinando o wrestler como um louco, treinando defesa de queda, treinando alguma forma de deixar o Chimaev cansado, para depois impor o seu jogo louco, a sua trocação de doido. O Chimaev também não é nenhum leigo na trocação, não. E eu não duvidaria nada que um lutador tão forte conseguisse nocautear esse Dricus. Dricus, foi não foi, engole uma porradinha segura na boca, viu? Eu, sinceramente, acredito que o franco favorito, o total favorito para essa luta é o Chimaev. Não costumo torcer para wrestlers caucasianos, daguestaneses ou russos. Isso é quase tudo a mesma coisa, né? Mas eu torceria pelo Chimaev nessa luta. Eu, de alguma forma ou por algum motivo, eu prefiro torcer pro Chimaev a torcer pro Dricus.
E eu quero que o Chimaev ganhe. Sinceramente, eu quero que o Chimaev ganhe. Se lá na frente um brasileiro, o Alex Poatan, tiver que arrancar a cabeça dele, o Caio Borralho tiver que vencê-lo brutalmente, eu torcerei pelo brasileiro. Mas nessa luta com o Dricus du Plessis, com toda certeza eu torço para o Chimaev.